Ela ouviu alto: faça amor comigo todo dia, terá comida. A gorda sorriu para o milionário. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O sol castigava os pés de Annelise enquanto ela caminhava pela estrada de terra que cortava o interior do sertão mineiro. 17 quilômetros separavam a pequena cidade de Águas Secas da fazenda onde trabalhava como faxineira 3 vezes por semana. O ônibus que costumava fazer aquele trajeto havia quebrado há mais de um mês, e a prefeitura, como sempre, prometia conserto que nunca chegava. Restava-lhe caminhar. A poeira vermelha aderia ao suor de seu rosto e tingia suas pernas de um tom terroso. Seus cabelos negros e volumosos estavam presos em um coque mal feito, algumas mechas escapando e grudando na nuca úmida. Annelise ajeitou a bolsa surrada no ombro e prosseguiu, ignorando o calor que beirava os 40 graus. Cada passo a aproximava de mais um dia de trabalho mal pago, mas necessário. Na cidade, seu aluguel atrasado a esperava. 3 meses sem conseguir pagar o cômodo minúsculo onde morava, no fundo de um cortiço no bairro Tabuleiro. A geladeira vazia, as roupas gastas e os olhares. Principalmente os olhares. Uma mulher de 26 anos, sozinha, sem família, sem marido, com formas que não cabiam nos padrões. Annelise dos anzóis curvos chamavam os homens do bar quando ela passava. Gargalhavam como se ela não pudesse ouvi-los, como se ela não existisse além da piada. Naquela tarde, quando chegou à fazenda Bom Retiro, encontrou o portão trancado. Estranhou. Dona Marta, esposa do fazendeiro, sempre a recebia às terças. Bateu palmas, esperou. Nada. Contornou a propriedade até a entrada dos fundos e encontrou Josefa e a cozinheira estendendo roupas. Você não ficou sabendo-lhe, menina? A patroa viajou para São Paulo, cancelou a faxina dessa semana. O mundo de Annelise escureceu. Precisava daquele dinheiro. Era terça-feira e ela só voltaria a receber na sexta, quando limpava a casa do delegado no centro da cidade. Ela não me avisou nada, Josefa. Andei 17 quilômetros debaixo desse sol. A cozinheira enxugou as mãos no avental e olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhas. Olha, eu não posso te dar o dinheiro do dia, mas tenho um resto de comida da janta de ontem. Vou pegar para você levar. Annelise aceitou o embrulho com gratidão amarga. Enquanto refazia o caminho de volta, as lágrimas que segurava escorreram silenciosas. Não era apenas a fome ou o cansaço. Era a sensação constante de invisibilidade, como se ela fosse um erro que o mundo tolerava por obrigação. Chegou à cidade já no final da tarde. O céu tingido de laranja não amenizava o calor sufocante. Enquanto cortava caminho pela praça central, viu cartazes sendo afixados nos postes. Aproximou-se para ler. Grande oportunidade Vale das Vertentes. Araxá vagas para auxiliar doméstico. Regime de internato pagamento semanal. Início imediato. Havia um número de telefone e um endereço. Vale das Vertentes. Annelise conhecia apenas por histórias. Era um condomínio de luxo a cerca de 80 quilômetros dali, onde famílias ricas de São Paulo e Belo Horizonte mantinham casas de veraneio. Regime de internato significava moradia, significava não pagar aluguel, significava 3 refeições diárias. Anotou o contato e foi até o orelhão da praça. Gastou seus últimos centavos na ligação. Residência Mendes. Atendeu uma voz masculina grave. É sobre a vaga para auxiliar doméstico, gaguejou Annelise, desacostumada a falar com estranhos. Ainda está disponível. Pode vir amanhã para uma entrevista, às 9 da manhã. A respiração de Annelise acelerou. Sim, mas não tenho como chegar até aí. Moro em Águas Secas. Houve uma pausa do outro lado. Tem ônibus intermunicipal às 6 da manhã. Desça no quilômetro 84 da rodovia. Mande uma mensagem quando estiver no ponto. Mandarei alguém buscá-la. Era uma chance. Talvez a única. Annelise agradeceu e desligou. Naquela noite, deitada em seu colchão fino no cômodo minúsculo que alugava, Annelise comeu metade da comida que Josefa lhe dera. Guardou o resto para a manhã seguinte. Precisava estar apresentável para a entrevista.
Lavou sua única blusa decente e o jeans menos desbotado. Arrumou numa mochila as poucas roupas que possuía. Se conseguisse o emprego, não voltaria. O ônibus sacolejava na estrada esburacada enquanto Annelise tentava conter a ansiedade. Observava pela janela a paisagem mudar lentamente. O sertão seco dava lugar a uma região mais verde, com fazendas maiores, mais prósperas. Quando o motorista anunciou o quilômetro 84, ela desceu, sozinha, em um ponto deserto à beira da estrada. Enviou uma mensagem conforme instruído e esperou. 15 minutos depois, um carro preto, reluzente, parou ao seu lado. O vidro desceu lentamente, revelando um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e óculos escuros. "Você é a candidata à vaga doméstica?" perguntou sem se apresentar. Annelise assentiu, nervosa. "Entre." O interior do carro era luxuoso. Couro, madeira, ar-condicionado gelado. Um mundo completamente diferente do seu. Durante o trajeto, o homem não dirigiu uma palavra a ela, mantendo os olhos fixos na estrada. Annelise observou quando deixaram a rodovia principal e entraram em uma estrada secundária, pavimentada e ladeada por muros altos e árvores frondosas. Um portão enorme se abriu automaticamente, dando passagem ao veículo. Vale das Vertentes era mais imponente do que ela imaginara. Mansões espalhadas em meio a jardins perfeitos, lagos artificiais, silêncio absoluto, exceto pelo canto dos pássaros. O carro parou diante de uma construção majestosa, toda em pedra e vidro, 3 andares, varandas amplas, uma piscina que parecia fundir-se com o horizonte. Annelise sentiu-se diminuir. "Aguarde na entrada de serviço", instruiu o motorista, apontando para uma porta lateral. Ela obedeceu, constrangida com sua aparência simples naquele cenário de perfeição. A porta foi aberta por uma mulher de uniforme impecável, cabelos grisalhos presos em um coque severo. "Sou Iracema, a governanta. Siga-me." Annelise foi conduzida por corredores de piso frio e brilhante, até uma sala pequena nos fundos da casa. Uma mesa, 2 cadeiras, janelas altas que não permitiam ver o exterior. "Aguarde. O Sr. Mendes virá entrevistá-la." Sozinha, Annelise sentiu o estômago revirar. Estava com fome, cansada da viagem, tensa com a situação. Quase se arrependia de ter vindo. Mas então, lembrou-se do aluguel atrasado, da fome constante, das humilhações diárias. Não tinha opção. A porta se abriu 20 minutos depois. Um homem entrou, e Annelise conteve a respiração. Não era o motorista que a trouxera. Este era mais jovem, talvez 35 anos, alto, de ombros largos, vestia roupas escuras e caras. Seu rosto era de uma beleza severa. Maxilar definido, olhos penetrantes de um castanho quase dourado, cabelos negros cortados com precisão. Havia algo perturbador em sua presença. Uma intensidade contida, como uma tempestade prestes a desabar. "Sou Heitor Mendes", apresentou-se, a voz grave e fria. "Você é Annelise Carvalho?" Ela assentiu, tentando não demonstrar o nervosismo. "Por que quer este emprego?" A pergunta direta a pegou desprevenida. "Preciso trabalhar, senhor. E o regime de internato me ajudaria muito." Os olhos dele percorreram cada centímetro dela, analisando-a como se fosse uma mercadoria. Annelise sentiu o rosto queimar. Estava acostumada a olhares masculinos, debochados, lascivos, depreciativos. Mas aquele era diferente, clínico, impessoal. "Tenho algumas exigências específicas", disse ele, finalmente. "Esta casa raramente recebe visitas. Vivo sozinho, exceto pela governanta, que vem apenas 3 vezes por semana. Preciso de alguém que cuide da limpeza diária. Prepare refeições simples e..." Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela, "e que esteja disposta a me fazer companhia quando solicitado." O tom era neutro, mas as implicações óbvias. Annelise sentiu um frio percorrer sua espinha. Não era ingênua. Sabia o que aquelas palavras significavam. "Companhia?" repetiu, querendo confirmar suas suspeitas. "Sou um homem solitário, senhorita Carvalho, e discreto. Valorizo a privacidade acima de tudo.
O que acontece nesta casa, permanece nesta casa. A garganta de Annelise secou. Deveria levantar-se e sair dali imediatamente. Deveria sentir-se ofendida, humilhada. No entanto, uma voz dentro dela, a voz da fome, do desespero, da exaustão, a manteve sentada. Quanto? Perguntou, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios dele. 4.000 por mês, alimentação e moradia inclusas, folga aos domingos e se assim desejar. Discrição absoluta. Era mais dinheiro do que ela jamais vira. Poderia economizar, talvez estudar à distância, encontrar um caminho melhor. Seria apenas temporário, disse a si mesma. Quando começaria? Agora. E se eu recusar? O sorriso dele desapareceu. O carro a levará de volta à rodovia. Annelise fechou os olhos por um momento. Pensou na alternativa. Voltar para Águas Secas, para o aluguel atrasado, para a fome, para os olhares, para a invisibilidade, para a certeza de um futuro sem esperança. Aceito, murmurou, as palavras pesando em sua língua como pedras. Heitor assentiu sem demonstrar satisfação ou surpresa. Iracema lhe mostrará suas acomodações e explicará suas funções domésticas. Jantamos às 8. Quero que esteja apresentável. E saiu, deixando Annelise sozinha com sua decisão. O quarto destinado a ela ficava no andar térreo, próximo à cozinha. Era simples, mas infinitamente melhor que seu cômodo em Águas Secas. Uma cama confortável, um banheiro privativo, um pequeno armário. Janelas que davam para um jardim lateral, cercado por um muro alto. Iracema, a governanta, explicou-lhe a rotina da casa com eficiência fria. Não fez perguntas, não ofereceu conforto. Era como se soubesse exatamente o acordo que havia sido feito e o aceitasse com a indiferença de quem já viu muito na vida. O Sr. Mendes é reservado. Gosta de ordem, silêncio e precisão. Não tolera atrasos ou negligências. Sua privacidade é sagrada. Nunca entre em seu escritório ou quarto sem ser chamada. À medida que a tarde avançava, Annelise explorou a casa, assombrada com sua magnitude. Heitor não reapareceu. Ela descobriu que ele passava a maior parte do tempo em seu escritório no 3º andar, trabalhando remotamente para empresas do exterior. Era dono de uma empresa de tecnologia, segundo Iracema. Às 7 da noite, Annelise começou a se preparar para o jantar. Tomou um banho demorado, o primeiro com água quente em muito tempo, e vestiu a melhor roupa que trouxera. Uma saia preta simples e uma blusa azul clara. Nada apropriado para uma refeição com alguém como Heitor Mendes, mas era tudo o que tinha. Quando entrou na sala de jantar, pontualmente às 8, encontrou-o já sentado à cabeceira da longa mesa de madeira escura. Uma garrafa de vinho aberta ao lado de sua taça, a expressão distante, como se sua mente estivesse a quilômetros dali. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, e algo brilhou em seu olhar. Não era desejo, pelo menos não apenas isso. Era algo mais obscuro, mais complexo, como o reconhecimento. Sente-se, indicou a cadeira à sua direita. Annelise obedeceu, consciente de cada movimento. A mesa estava posta para 2. Pratos de porcelana fina, talheres de prata. Uma refeição que parecia ter saído de um restaurante caro, risoto de camarão, salada verde, pães artesanais. Não vai imaginar que será sempre assim, disse ele, notando seu olhar surpreso. Normalmente você preparará as refeições. Hoje é especial. Obrigada, murmurou ela, sem saber como agir. Ele serviu vinho para os dois. Você sabe que não é apenas uma empregada, não é? A sinceridade brutal a desconcertou. Sei. Então por que aceitou? Annelise bebeu um gole do vinho, tentando ganhar coragem. O senhor sabe por quê. Quero ouvir de você. Ela respirou fundo. Porque não tenho opções. Porque prefiro deitar com um homem por escolha, mesmo que motivada pela necessidade, do que continuar vivendo de favores e humilhações. A honestidade pareceu agradá-lo. Pela primeira vez, ele a olhou realmente. Não como um objeto, mas como uma pessoa. Você não precisa deitar comigo hoje, nem amanhã. Quero que entenda algo. Não sou um estuprador.
Não me interessa forçá-la a nada. Quero companhia, não uma vítima. Annelise não soube o que dizer. As palavras dele não aliviavam o peso do acordo, mas de alguma forma traziam uma estranha dignidade a ele. O que aconteceu com a pessoa que ocupava este cargo antes de mim? Perguntou. Finalmente, uma sombra cruzou o rosto dele. Não havia ninguém antes de você. Então, por que agora? Heitor serviu-se de mais vinho, evitando seu olhar. Tenho meus motivos. Você tem os seus. Isso é suficiente, não acha? O jantar prosseguiu em um silêncio intermitente, quebrado apenas por observações triviais. Annelise percebeu que, por trás da frieza inicial, havia um homem culto, inteligente e, de alguma forma, profundamente solitário. Quando terminaram a sobremesa, um pudim de leite perfeito, Heitor levantou-se. Amanhã começará suas funções domésticas. Iracema deixou uma lista em seu quarto. Tenho uma reunião online às 7 da manhã. Gostaria de café pronto às 6:30. Annelise assentiu, esperando que ele mencionasse a outra parte do acordo. Esperando e temendo, mas ele apenas disse: Boa noite, Annelise. E saiu, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Annelise levantava-se às 6, preparava o café da manhã de Heitor, limpava a casa, lavava roupas, organizava compras por um aplicativo conforme as necessidades. Ele passava a maior parte do dia em seu escritório, aparecendo apenas para refeições rápidas. À noite, jantavam juntos. No início, conversavam pouco. Depois, gradualmente, começaram a falar sobre livros, filmes, notícias, nunca sobre o passado dela ou dele, nunca sobre o verdadeiro motivo de ela estar ali. Uma semana se passou. Depois 2. Heitor não a tocara, não fizera qualquer insinuação física. Pagou-lhe pontualmente, conforme prometido, depositando o valor em uma conta que abriu para ela. Annelise começou a se perguntar se o acordo inicial havia sido apenas um teste, algum tipo de jogo psicológico. Sentia-se em uma estranha suspensão, aliviada por não ter que cumprir sua parte no trato, mas tensa com a expectativa de quando isso mudaria. Na terceira semana, em uma noite de tempestade violenta, Heitor chegou mais tarde do que o habitual. Vinha de uma viagem rápida a São Paulo. Estava molhado da chuva, com o rosto tenso. Preparei um jantar leve, disse Annelise, enquanto ele entrava na cozinha em vez da sala de jantar. Ele não respondeu. Aproximou-se dela e, pela primeira vez desde que chegara àquela casa, Annelise sentiu medo real. Havia algo em seus olhos, uma dor, uma raiva, um desespero, que a fez recuar instintivamente. Por que você está aqui, Annelise? Perguntou, a voz baixa e perigosa. Eu trabalho aqui, senhor. Não, a verdade. Por que aceitou este acordo degradante? Por que se vendeu a um estranho? As palavras a atingiram como bofetadas. Lágrimas surgiram em seus olhos, mas ela as conteve. Não choraria na frente dele, porque a fome dói mais que a dignidade, respondeu, a voz firme apesar da emoção. Porque sou invisível para o mundo lá fora, mas pelo menos aqui sou útil, sou necessária. Algo mudou no olhar dele. A tensão em seus ombros diminuiu. Aproximou-se mais, erguendo a mão até o rosto dela. Annelise fechou os olhos, esperando um toque que poderia ser gentil ou violento. Não vou machucá-la, murmurou ele. Nunca quis isso. Quando ela abriu os olhos, ele havia recuado. Jantarei no meu quarto hoje. Pode se recolher. Naquela noite, deitada em sua cama, escutando a chuva golpear a janela, Annelise não conseguiu dormir. Havia algo naquela casa, naquele homem, que a inquietava profundamente. Não era apenas o acordo obscuro que haviam feito, era algo mais. Uma sensação de que Heitor Mendes carregava um segredo muito mais pesado que o dela, e que, de alguma forma, ela havia se tornado parte dele. A primeira vez que Annelise entrou no quarto de Heitor não foi a seu chamado. Já completara um mês trabalhando na mansão quando, durante a limpeza semanal do segundo andar, notou a porta entreaberta. Era sempre trancada. A curiosidade venceu a prudência, e ela deslizou para dentro do cômodo proibido. Não era o que esperava. Em vez do luxo ostensivo que permeava o resto da casa,
encontrou austeridade quase monástica. Paredes brancas sem quadros. Uma cama ampla com lençóis cinza. Uma estante com livros organizados por tamanho. Uma escrivaninha com um laptop fechado. Nenhuma foto, nenhum objeto pessoal visível. Como se fosse o quarto de um hotel, não o refúgio de um homem. Annelise aproximou-se da única porta que havia além da entrada. Provavelmente o closet. Hesitou, sabendo que ultrapassava todos os limites estabelecidos. Ainda assim, girou a maçaneta. Não era um closet, era um quarto escuro. As janelas cobertas por blackouts. No centro, uma cama hospitalar. Equipamentos médicos silenciosos. Um odor leve de antisséptico. E numa mesa lateral, um porta-retrato com a foto de uma mulher jovem e belíssima, de cabelos claros e sorriso radiante. Annelise ouviu passos no corredor e saiu rapidamente, fechando as portas. Seu coração batia violentamente quando voltou às tarefas domésticas, fingindo normalidade. Aquela descoberta mudava tudo. E nada. Naquela noite, durante o jantar, Annelise observou Heitor com novos olhos. Quem era aquela mulher na foto? Por que um quarto preparado como enfermaria? As perguntas fervilhavam, mas ela as manteve silenciosas. O acordo entre eles não incluía confidências. Você parece distraída hoje, comentou ele, erguendo os olhos do prato. Desculpe, senhor, apenas cansada. Heitor a estudou por alguns instantes, como se pudesse ler seus pensamentos. Eu disse que havia motivos para tê-la aqui. Não perguntou quais eram. Não é da minha conta. E se eu quiser que seja? A pergunta a pegou desprevenida. O senhor decidiu que parte do acordo era cumprir? Algo semelhante à mágoa passou pelo rosto dele. Não, não se trata disso. É algo muito diferente. Naquele momento, o telefone de Heitor tocou. Ele verificou o número e seu rosto empalideceu. Levantou-se abruptamente. Tenho que atender, termine seu jantar. Annelise o observou sair às pressas, falando em voz baixa ao telefone. Minutos depois, ouviu um carro partindo em alta velocidade. Ele havia saído sem se despedir, sem explicações. Voltou sozinha para seu quarto, mais confusa que nunca. O que havia naquela casa além do acordo sombrio entre os dois? Quem era Heitor Mendes, realmente? A resposta, ou parte dela, veio 3 dias depois. Heitor ainda não havia retornado quando, na madrugada, Annelise foi acordada por vozes alteradas. Saiu silenciosamente de seu quarto, seguindo o som até a entrada principal. Não pode continuar assim. Ela precisa de um hospital adequado. Era uma voz feminina, educada, mas firme. A resposta veio da voz grave de Heitor. Não discuta minhas decisões, Helena. Você é paga para cuidar dela, não para questionar. Sou médica antes de tudo. E como médica, digo que está sendo egoísta. Está dispensada. Encontrarei outro profissional. Quem vai acobertá-lo desta vez? Tenho licença para perder? Um silêncio pesado seguiu-se. Annelise recuou para as sombras quando ouviu passos se aproximando. Uma mulher alta, de meia idade, com aparência profissional, passou por ela sem notar sua presença. A porta da frente fechou-se com força. Annelise hesitou, considerando voltar para seu quarto, mas algo a impeliu a continuar. Seguiu até a sala principal, onde encontrou o Heitor de pé junto à janela, observando a médica partir. Seus ombros estavam curvados em uma postura que nunca vira antes, a postura de alguém derrotado. Senhor, chamou suavemente. Ele se virou, surpreso por sua presença. Por um instante, pareceu vulnerável, quase frágil. Então, a máscara habitual de frieza retornou. Volte para seu quarto, Annelise. Posso ajudar em algo? Um riso amargo escapou dele. Ajudar? Você mal consegue ajudar a si mesma. Como poderia ajudar alguém como eu? As palavras feriram, mas ela não recuou. Não sei o que está acontecendo, mas sei reconhecer alguém que está sofrendo. E o que sabe sobre sofrimento? Annelise dos anzóis curvos. Ela congelou. Como ele sabia daquele apelido cruel? Teria investigado seu passado? Sei o suficiente, respondeu, mantendo a dignidade. Sei que não sou a única aqui carregando segredos. Algo mudou no olhar dele. Uma barreira invisível ruiu. Aproximou-se
E pela primeira vez, Annelise viu o homem por trás da máscara, um homem devastado por algo que não podia nomear. Venha comigo, disse ele, finalmente. Annelise o seguiu escada acima, sabendo exatamente para onde iam. O quarto de Heitor, a porta secreta, o cômodo escuro. Quando entraram no quarto enfermaria, uma luz suave iluminava a cama hospitalar. E nela, conectada a monitores silenciosos, estava a mulher da fotografia. Pálida, magra, seus cabelos claros espalhados sobre o travesseiro. Parecia dormir profundamente. Minha esposa, Cecília, apresentou Heitor. A voz quase um sussurro. Em coma há 2 anos e 8 meses. Annelise sentiu o ar escapar de seus pulmões. O que aconteceu? Um acidente. Estávamos dirigindo na serra quando um caminhão invadiu nossa pista. Eu estava ao volante. Sua voz falhou. Escapei com alguns cortes. Ela nunca acordou. Annelise observou a mulher imóvel, bela mesmo na inconsciência, como uma princesa de contos de fadas aguardando um beijo que nunca viria. Por que não está em um hospital? Esteve, por mais de 1 ano. Então os médicos começaram a sugerir que eu considerasse opções, que era hora de seguir em frente. Seu rosto contorceu-se em uma expressão de fúria contida. Queriam que eu a deixasse morrer, que desligasse os aparelhos porque sua condição é irreversível, como se eu pudesse decidir quando a vida dela acaba. Então você a trouxe para casa. Contratei os melhores especialistas, equipamentos de ponta, enfermeiros particulares. Transformei esta casa em um hospital privado, onde ninguém poderia decidir por mim. Annelise aproximou-se da cama, observando o rosto sereno da mulher. Havia algo profundamente perturbador e simultaneamente comovente na devoção obstinada de Heitor. É por isso que me contratou? Para cuidar dela? Ele negou com a cabeça. Os enfermeiros vêm em turnos. 2 deles se demitiram este mês. Daí minha viagem a São Paulo, para encontrar substitutos. Agora a médica responsável também se foi. Passou a mão pelos cabelos, num gesto de puro esgotamento. Não, Annelise. Contratei você por um motivo completamente diferente. Qual? Para me lembrar que a vida continua lá fora, que existe um mundo além deste quarto, além da minha culpa. Era uma confissão tão crua que Annelise não soube como reagir. Ficaram em silêncio por alguns momentos, o único som sendo o bip suave dos monitores cardíacos. O acordo, começou ela, hesitante. Nunca houve acordo, não realmente, interrompeu ele. Nunca tive intenção de exigir nada físico de você. Precisava apenas de uma presença, alguém forte o suficiente para aceitar um acordo tão abjeto, alguém com caráter para não aproveitar-se da situação. Como poderia saber que eu tinha caráter? Um sorriso triste curvou seus lábios. Não sabia. Foi um teste. Você poderia ter roubado objetos valiosos, vasculhado meus documentos, chantageado-me com o que descobrisse, mas não fez nada disso, mesmo tendo oportunidade. Annelise não conseguia desviar o olhar da mulher inconsciente. Uma mulher que, sem saber, havia sido a razão de sua presença ali. Uma mulher que, de certa forma, salvara-a da vida miserável em águas secas. O que acontece agora? Perguntou finalmente. Preciso de uma nova equipe médica. Enquanto isso... Heitor hesitou. Gostaria que você ficasse. Seu trabalho tem sido exemplar e o pagamento continuará o mesmo. Sem falsas premissas desta vez. Annelise assentiu lentamente. Ficarei. Naquela noite, Annelise não dormiu. Pensava na estranha reviravolta de sua vida. Viera para aquela casa acreditando vender-se a um homem rico e solitário. Descobrira, em vez disso, uma história de amor e devoção tão intensa que beirava a loucura. Na manhã seguinte, surpreendeu-se procurando informações online sobre cuidados com pacientes em coma. Quando Heitor saiu para resolver questões relacionadas à nova equipe médica, Annelise entrou silenciosamente no quarto de Cecília. Observou os monitores, verificou o soro, ajustou delicadamente o travesseiro. Não sei se pode me ouvir, disse baixinho. Mas seu marido a ama de um jeito que nunca vi antes. Os dias que se seguiram estabeleceram uma nova dinâmica entre Annelise e Heitor.
A barreira de empregador e funcionária permanecia, mas algo mais profundo havia surgido. Uma cumplicidade silenciosa, um entendimento mútuo que prescindia de palavras. Heitor contratou uma nova médica, mais jovem e menos incisiva que Helena. A equipe de enfermagem foi recomposta. A rotina da casa voltou ao normal. Mas Annelise notou mudanças sutis no comportamento de Heitor. Jantavam juntos com mais frequência. Ele perguntava sua opinião sobre livros. Às vezes, deixava documentos importantes para que ela revisasse, confiando em sua discrição. E havia os momentos em que ela o flagrava, observando-a quando pensava que não estava sendo notado, não com desejo, mas com uma curiosidade quase infantil, como se Annelise fosse um enigma que não conseguia decifrar. Um mês após a revelação sobre Cecília, Annelise recebeu uma ligação de Josefa, a cozinheira da fazenda Bom Retiro. A notícia era devastadora. Seu antigo quarto em Águas Secas havia sido invadido e os poucos pertences de valor emocional que deixara para trás, álbuns de fotos da infância, cartas da mãe falecida, um pequeno relicário de prata, haviam sido roubados. Quando Heitor a encontrou chorando na cozinha, Annelise não conseguiu conter a história. Falou da mãe, que morrera de tuberculose quando ela tinha 12 anos, do pai, que a abandonara logo depois, da tia que a criara com ressentimento até os 16, quando a expulsara de casa, das noites dormindo em abrigos, dos trabalhos mal pagos, das tentativas frustradas de estudar à distância. Aquelas fotos e cartas eram tudo o que eu tinha dela, soluçou. A única prova de que um dia fui amada. Para sua surpresa, Heitor não demonstrou desconforto com sua vulnerabilidade. Ao contrário, ouviu-a com atenção genuína. Suas perdas não são menos válidas que as minhas, Annelise, disse suavemente. Sinto muito. No dia seguinte, ele a chamou ao seu escritório, outro cômodo da casa onde ela raramente entrava. Sobre a mesa havia um envelope. Mandei alguém a Águas Secas investigar o roubo, explicou. Não conseguimos recuperar seus pertences, mas encontramos isso. Annelise abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia uma fotografia que não reconheceu imediatamente. Então, seu coração disparou. Era sua mãe, jovem, sorrindo em frente a uma igreja em Águas Secas, uma foto que nunca havia visto antes. Como? Conversamos com antigos moradores. Esta foto estava no arquivo da paróquia local. Aparentemente, sua mãe frequentava a igreja antes de adoecer. Annelise segurou a fotografia contra o peito, as lágrimas escorrendo livremente. Por que fez isso por mim? Heitor desviou o olhar, subitamente desconfortável com a gratidão dela. É apenas uma fotografia. É muito mais que isso. Ele a estudou por um momento e então disse algo que a desconcertou completamente. Você se parece com ela. Tem os mesmos olhos. Aquela observação, tão simples e pessoal, derrubou outra barreira entre eles. Naquela noite, jantaram na varanda em vez da sala formal. Conversaram sobre o passado, o dela e, com mais reserva, o dele. Annelise descobriu que Heitor conhecera Cecília na faculdade, que haviam sido inseparáveis por 15 anos, que planejavam ter filhos quando o acidente aconteceu. Ela era professora de literatura na Federal, contou ele, o olhar perdido nas estrelas. Brilhante, gentil, cheia de vida, todos a amavam. Inclusive você. Especialmente eu. Serviu mais vinho para ambos. É por isso que não posso deixá-la partir. Sei que é egoísmo, que talvez ela preferisse descansar, mas não consigo. Simplesmente não consigo. Aquela foi a primeira noite em que Annelise viu o verdadeiro Heitor Mendes. Não o empresário frio, não o marido devotado, mas o homem quebrado pela culpa e pelo luto, tentando desesperadamente segurar-se a um passado que jamais voltaria. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Annelise estava limpando a sala de estar quando ouviu um alvoroço vindo da entrada. Vozes alteradas, passos apressados. Um dos enfermeiros apareceu, ofegante. Chame o Sr. Mendes. Houve uma alteração nos sinais vitais da Sra. Cecília. Annelise correu para o escritório, onde Heitor trabalhava. Ao ouvir a notícia,
Ele empalideceu e disparou escada acima, sem nem mesmo agradecer o aviso. Durante 3 dias, a casa transformou-se em um verdadeiro hospital. Médicos iam e vinham. Equipamentos novos foram trazidos. Annelise manteve-se à distância, respeitando o momento delicado, preparando refeições que permaneciam intocadas, mantendo a casa funcionando enquanto Heitor praticamente vivia no quarto de Cecília. Na noite do 3º dia, encontrou-o na cozinha, às escuras, segurando uma xícara de café frio. — Como ela está? Perguntou Annelise suavemente. — Estável. Sua voz estava rouca de cansaço. Por um momento, pensei que fosse acordar. Os médicos dizem que foi apenas uma alteração neurológica sem significado clínico. Riu amargamente. Sabe o que é pior? Uma parte de mim sente alívio. Alívio? Se ela acordasse agora, o que encontraria? Um marido obcecado, uma casa transformada em hospital, 2 anos perdidos de sua vida. E como explicaria a ela sobre você, sobre nosso acordo? A sinceridade brutal dela a surpreendeu. Aproximou-se, tomando a xícara fria de suas mãos e substituindo-a por uma quente. Diria a verdade, que nunca me tocou, que manteve sua dignidade e a dela intactas, que sua devoção por ela é absoluta, a ponto de transformar sua vida em uma espera sem fim. Heitor ergueu os olhos para ela e Annelise viu algo novo em seu olhar. Não apenas gratidão ou alívio, mas um reconhecimento, como se, pela primeira vez, a visse completamente. Quem é você, Annelise Carvalho? De onde vem essa força, essa sabedoria? Ela sorriu suavemente. Da mesma fonte que a sua, da dor. Naquela noite, ele a beijou. Foi um beijo suave, quase casto, mas carregado de uma emoção que nenhum dos dois estava preparado para nomear. Annelise não o afastou, mas também não aprofundou o contato. Quando se separaram, havia confusão e vergonha nos olhos dele. Perdoe-me, murmurou. Isso não devia ter acontecido. Não precisa pedir perdão. Sou um homem casado e Annelise, minha esposa está a poucos metros daqui, lutando pela vida. Eu sei. Tocou levemente o rosto dele, um gesto mais maternal que romântico. Vá descansar. Amanhã não nos lembraremos disso. Mas lembraram-se. O beijo pairava entre eles como um fantasma, presente em cada olhar, em cada silêncio. A culpa consumia Heitor visivelmente. Começou a evitá-la, a criar distância, a retornar à frieza do início. Annelise respeitou seu afastamento, compreendendo que vinha do conflito interno dele, não de rejeição a ela. Focou em seu trabalho, economizando o dinheiro que ganhava, planejando um futuro para quando inevitavelmente tivesse que deixar aquela casa, pois sabia que teria que partir. O que havia entre eles, essa conexão inesperada nascida da dor compartilhada, era insustentável nas circunstâncias atuais. Heitor jamais abandonaria Cecília. E Annelise, por mais que negasse a si mesma, estava se apaixonando por um homem que nunca seria completamente seu. 2 semanas após o beijo, durante uma forte tempestade de verão, a energia da casa foi cortada. Os geradores entraram em funcionamento automaticamente, mantendo os equipamentos médicos de Cecília. Mas o resto da casa estava às escuras. Annelise acendia velas quando ouviu um som de vidro quebrando vindo do escritório de Heitor. Encontrou-o sentado no escuro, uma garrafa de uísque pela metade ao seu lado, cacos de vidro espalhados no chão onde havia atirado um copo contra a parede. — Vá embora, ordenou ao vê-la. Annelise ignorou a ordem. Entrou, começando a recolher os cacos maiores. — Deixe isso, insistiu ele, a voz arrastada pelo álcool. Se cortar os pés amanhã. — E por que se importa? Por que diabo se importa comigo, Annelise? Sou um homem sem futuro, preso a um passado que não volta, incapaz de viver o presente. O que vê em mim, além de patético? Ela continuou recolhendo os cacos metodicamente. Vejo um homem que ama tão profundamente que se perdeu nesse amor. Não há nada de patético nisso. Amor? Ele riu amargamente. Isso não é amor. É obsessão, é culpa. Se eu realmente a amasse, a deixaria partir. É a culpa que o impede, não o amor?
Heitor ergueu os olhos, surpreso com a pergunta direta. Os dois, admitiu, finalmente. Eu estava dirigindo naquela noite. Discutíamos. Ela queria filhos, eu hesitava. Não vi o caminhão até ser tarde demais. Cobriu o rosto com as mãos. Se ela morrer, minha última lembrança dela será seu rosto magoado com minhas palavras. Não posso suportar isso. Annelise sentou-se ao lado dele, sem tocá-lo. E se ela viver em coma por mais 10 anos, 20, vai passar sua vida inteira esperando redenção? Se necessário, sim. Isso não é justo com você, nem com ela. Desde quando a vida é justa? Annelise dos anzóis curvos. Ele aproximou-se, seu rosto a centímetros do dela. Foi justa com você? Com sua mãe? Com as crianças que morrem de fome? Com as mulheres violentadas? Com os inocentes encarcerados? Não. Mas podemos ser justos conosco, mesmo quando o mundo não é. Ele a beijou novamente, desta vez com desespero, com fome. Annelise correspondeu por um momento. Então, gentilmente, o afastou. Não assim, sussurrou. Não enquanto estiver bêbado e desesperado. Não seria justo com nenhum de nós. Heitor recuou, a vergonha substituindo o desejo em seus olhos. Perdoe-me. Não sei o que estou fazendo. Não sei quem sou mais. Eu sei, respondeu ela, levantando-se. É um homem bom atravessando o inferno e vai encontrar o caminho de volta. Deixou-o sozinho com seus demônios, sabendo que precisava desse tempo consigo mesmo. Na manhã seguinte, Heitor apareceu para o café da manhã com olheiras profundas, mas sóbrio e composto. Não mencionou a noite anterior. Preciso viajar a São Paulo, anunciou. Questões da empresa. Ficarei fora por 3 dias. Confio que cuidará de tudo na minha ausência. Annelise assentiu. É claro. Antes de sair, ele a chamou ao escritório. Havia um envelope sobre a mesa. Se algo acontecer comigo, disse, sem rodeios, este documento garante que você receberá uma quantia significativa, o suficiente para comprar sua própria casa, estudar, começar uma vida nova. Annelise olhou para o envelope sem tocá-lo. Por que está me dizendo isso agora? Porque é o certo. E porque, de alguma forma, você se tornou importante para mim. Era a declaração mais próxima de afeto que jamais ouviria dele. Annelise sabia. Não respondeu, mas pegou o envelope e o guardou. Depois que Heitor partiu, a casa pareceu ainda maior e mais silenciosa. Os enfermeiros vinham nos horários habituais cuidar de Cecília, mas passavam pouco tempo, apenas o suficiente para seus procedimentos. Annelise cumpria suas funções domésticas, verificava ocasionalmente o estado de Cecília. E à noite, sozinha em seu quarto, permitia-se pensar no futuro. Que futuro tinha ali? Apaixonada por um homem casado com uma mulher em coma. Um homem dividido entre a culpa do passado e um presente que mal conseguia enfrentar. Um homem que, no fundo de sua alma, talvez jamais se permitisse amar novamente. No segundo dia da ausência de Heitor, Annelise entrou no quarto de Cecília para trocar as flores que sempre mantinha frescas ao lado da cama. A enfermeira havia saído há pouco e a paciente estava sozinha, imóvel como sempre, bela em sua palidez etérea. Ele te ama tanto, murmurou Annelise, arrumando as margaridas amarelas no vaso. Mais do que jamais amará qualquer outra pessoa, inclusive a mim. Olhou para o rosto sereno da mulher, sentindo uma estranha conexão com ela. Não estou tentando tomar seu lugar. Nunca poderia. Apenas cuido dele enquanto você não pode. Naquele momento, poderia ter jurado que viu um movimento, um tremor quase imperceptível nas pálpebras de Cecília. Annelise congelou, observando atentamente. Nada. Apenas sua imaginação, pensou. Estava prestes a sair quando ouviu. Um som, suave como um suspiro, mas inconfundível. Voltou-se rapidamente. Os olhos de Cecília estavam abertos, não completamente, apenas uma fresta, mas estavam. E havia consciência neles, reconhecimento. Olhavam diretamente para Annelise. Meu Deus! Sussurrou, aproximando-se da cama. Senhora Mendes? Cecília?
Pode me ouvir? Os olhos permaneceram abertos por mais alguns segundos, depois fecharam-se lentamente. Annelise correu para o corredor, gritando por ajuda. A enfermeira de plantão veio correndo, seguida pelo segurança da casa. Ela abriu os olhos, exclamou Annelise, ofegante. Ela me viu. A enfermeira, uma mulher experiente de meia idade, manteve a calma. Vou verificá-la. Por favor, espere lá fora. Os minutos que se seguiram foram os mais longos na vida de Annelise. Sentada no corredor, ligou para o número que Heitor deixara para emergências. Caiu na caixa postal. Deixou uma mensagem breve, tentando não soar histérica. Quando a enfermeira saiu finalmente do quarto, sua expressão era cautelosamente otimista. Há alterações nos padrões cerebrais, confirmou. Já chamei a médica responsável. Não podemos afirmar nada ainda, mas... Ela está acordando, não está? Insistiu Annelise. A enfermeira hesitou. É possível. Pacientes em coma às vezes apresentam sinais de consciência temporária antes de um despertar completo, mas também pode ser apenas uma flutuação sem significado clínico. Não devemos criar expectativas irreais. Mas Annelise sabia o que vira. Aqueles olhos tinham reconhecimento. Aqueles olhos a haviam visto. A mulher que cuidava de sua casa, que velava por seu marido, a mulher que, inadvertidamente, se apaixonara por ele. Naquele momento, Annelise tomou sua decisão. Independente do que acontecesse a seguir, seu tempo naquela casa havia terminado. Se Cecília realmente estivesse despertando, Heitor precisaria dedicar-se integralmente a ela, sem distrações, sem complicações emocionais. E se fosse apenas mais uma falsa esperança, bem, então era ainda mais importante que ele seguisse em frente, e ela não poderia ser parte desse processo. Quando finalmente conseguiu falar com Heitor ao telefone, horas depois, sua voz estava controlada, profissional. Os médicos confirmaram atividade cerebral aumentada. Estão cautelosamente otimistas. O senhor deveria retornar o quanto antes. Estou embarcando no próximo voo, respondeu ele, a voz tensa de emoção. Como ela está agora? Estável. A médica está com ela. E você, está bem? A pergunta a surpreendeu. Mesmo em um momento tão crucial para Cecília, ele se preocupava com seu bem-estar. Isso apenas confirmou sua decisão. Estou bem. Estarei aqui quando chegar. Quando desligou, Annelise foi para seu quarto e começou a arrumar suas coisas. Não levaria muito. Apenas suas roupas, a fotografia da mãe, as economias que fizera, o suficiente para recomeçar em outro lugar, longe o bastante para não ser encontrada, próximo o bastante para eventualmente saber como terminaria aquela história. Olhou-se no espelho, notando as mudanças em seu corpo, em seu rosto. Estava mais magra, mais forte. Os olhos, que antes carregavam o peso da humilhação constante, agora refletiam determinação. Não era mais a mulher desesperada que aceitara um acordo degradante por sobrevivência. Era uma mulher que escolhia seu próprio destino, mesmo que isso significasse deixar para trás o homem que amava. Adeus, Heitor, murmurou para o reflexo. Que encontre seu caminho de volta à luz. Uberlândia não era o que Annelise havia imaginado. A cidade do interior de Minas Gerais, com seus prédios modernos e ruas largas, parecia grande demais depois dos meses de reclusão na mansão de Vale das Vertentes, e pequena demais para esconder alguém que quisesse desaparecer. Mas era o lugar perfeito para recomeçar, longe o suficiente de águas secas para não encontrar rostos conhecidos, próxima o bastante de seu passado para não se sentir completamente desenraizada. Com o dinheiro economizado durante os meses trabalhando para Heitor, alugou um pequeno apartamento no bairro Santa Mônica. Um quarto, uma sala minúscula, uma cozinha funcional. Não era luxuoso, mas era seu. A primeira casa que podia chamar verdadeiramente de sua. Encontrou emprego como recepcionista em uma clínica médica no centro. O trabalho era tranquilo, e o salário, embora menor que o que recebia na mansão, era suficiente para suas necessidades básicas. Nas horas vagas, matriculou-se em um curso técnico de enfermagem. Os meses cuidando indiretamente de Cecília haviam despertado nela um interesse genuíno pela área da saúde. Os primeiros meses
foram os mais difíceis. Acordava no meio da noite, desorientada, procurando as paredes brancas do quarto da mansão. Preparava o café da manhã pensando nas preferências de Heitor: café forte, torradas levemente queimadas, geleia de laranja amarga. Pegava-se observando homens altos e bem vestidos nas ruas, procurando sua silhueta familiar. A ausência doía fisicamente, como um membro amputado que ainda coçava. Não era apenas Heitor que lhe fazia falta, mas a vida que construíra naquela casa, a sensação de propósito, a conexão inesperada que havia encontrado. Nos momentos de fraqueza, quase ligou para o número que ainda mantinha gravado na memória do celular. Quase pegou um ônibus de volta para a Vale das Vertentes. Quase escreveu cartas que nunca enviaria. Mas resistiu. Sabia que sua partida havia sido a decisão correta. Para ele, para Cecília e talvez principalmente para si mesma. Às vezes, navegando pela internet, procurava notícias sobre a família Mendes. Nunca encontrou nada. Heitor era discreto. Mantinha sua vida privada afastada dos holofotes. Uma vez, 6 meses após sua partida, viu o nome da empresa dele mencionado em uma reportagem sobre tecnologia. A matéria incluía uma foto antiga, onde ele aparecia sério e composto ao lado de investidores japoneses. Seu coração acelerou ao ver seu rosto, mesmo em uma imagem pequena e desfocada. Estava em seu 9º mês em Uberlândia quando recebeu a carta, sem remetente, apenas seu nome e endereço, em uma caligrafia elegante que não reconheceu. Dentro, um cheque de valor astronômico e um bilhete escrito à mão, conforme prometido. Espero que encontre seu caminho. H.M. O cheque tremia em suas mãos, como ele a havia encontrado. Por que agora? O valor era exatamente o que ele mencionara no documento que lhe mostrara antes de sua última viagem a São Paulo, o suficiente para comprar uma casa, completar sua educação e começar um negócio próprio. Naquela noite, Annelise não dormiu. O cheque parecia queimar sobre sua mesa, exigindo uma decisão. Aceitá-lo significava um futuro seguro, mas também um vínculo permanente com Heitor. Recusá-lo seria o gesto final de separação, a última linha cortada entre eles. Pela manhã, após horas de reflexão, tomou sua decisão. Depositou o cheque, não por necessidade ou ganância, mas porque aquele dinheiro representava uma promessa feita por Heitor, não a ela, mas a si mesmo. Recusá-lo seria negar a ele a chance de cumprir essa promessa, de fazer algo bom, de redimir-se de alguma forma pelo acordo inicial que os unira. Com o dinheiro, comprou um apartamento maior em um bairro melhor. Investiu em sua educação, trocando o curso técnico por uma faculdade de enfermagem. Guardou o restante para o futuro, mas não mudou sua vida radicalmente. Continuou trabalhando na clínica, manteve seus novos amigos, seguiu construindo sua identidade longe da sombra da mansão. Estava terminando o 1º ano da faculdade quando a notícia chegou, através de uma colega que lia um jornal de São Paulo. Herdeira da Mendes Tech volta à vida após 3 anos em coma. O café que Annelise segurava caiu de suas mãos, manchando a blusa branca do uniforme da clínica. Com dedos trêmulos, pegou o jornal das mãos da colega. Era uma nota pequena, quase escondida entre notícias maiores. Mencionava o milagre médico de Cecília Mendes, esposa do empresário Heitor Mendes, que havia despertado de um coma prolongado após um acidente de carro. Dizia que a recuperação seria lenta, mas que os médicos estavam otimistas. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Annelise chorou. Lágrimas de alívio por Cecília, por Heitor, pelo desfecho que ambos mereciam. Lágrimas de tristeza pelo que poderia ter sido, pelo amor que nunca teve chance de florescer completamente. E lágrimas de gratidão pelo tempo que passaram juntos, pelas lições aprendidas, pela força que descobrira em si mesma através daquela estranha conexão. A vida continuou. Annelise formou-se em enfermagem com distinção. Especializou-se em cuidados neurológicos, inspirada pela experiência com Cecília. Começou a trabalhar no hospital universitário, construindo uma reputação de competência e dedicação. Aos poucos, as feridas emocionais cicatrizaram. As lembranças de Vale das Vertentes tornaram-se menos dolorosas,
mais parecidas com um sonho distante ou um filme assistido há muito tempo. Ocasionalmente, permitia-se pensar em Heitor. Imaginava-o feliz com Cecília recuperada, retomando a vida que o acidente interrompera. Torcia sinceramente pela felicidade deles, sem ressentimentos. O que sentira por ele não era um amor completo, sabia agora, mas o início de algo que poderia ter se tornado profundo em outras circunstâncias. E se, que ficaria para sempre sem resposta. 3 anos após deixar a mansão, Annelise estava de plantão no hospital universitário quando foi chamada para uma consulta de emergência. Um paciente com traumatismo craniano havia sido transferido de um hospital particular de Belo Horizonte e precisava de cuidados especializados durante a noite. Quando entrou no quarto, o prontuário em mãos, Annelise congelou na porta. O homem deitado na cama não era um estranho. Era Heitor Mendes. Seus cabelos estavam mais grisalhos nas têmporas e havia rugas mais profundas ao redor dos olhos. Um curativo cobria parte de sua cabeça e monitores ao seu lado acompanhavam seus sinais vitais. Estava inconsciente, sedado após uma cirurgia para reduzir a pressão intracraniana. Annelise sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Por um momento, pensou em pedir para ser substituída, em fugir daquela coincidência cruel que o destino lhe impunha. Mas sua ética profissional falou mais alto. Aproximou-se da cama, verificando os monitores com mãos que lutavam para não tremer. Annelise? A voz feminina veio da poltrona no canto do quarto, que Annelise não havia notado em seu choque inicial. É você mesmo? Uma mulher levantou-se, aproximando-se da luz. Era bonita, de cabelos claros e olhos azuis intensos, mais magra do que na foto que Annelise lembrava, com uma cicatriz quase imperceptível próxima à têmpora direita. Mas inconfundivelmente, Cecília Mendes. Senhora Mendes, murmurou Annelise, lutando para manter a compostura profissional. O não sabia que era esposa do paciente. Não sou mãe, respondeu Cecília com um sorriso triste. Nos divorciamos há quase 1 ano. A informação atingiu Annelise como um golpe físico. Divorciados, após todo o sacrifício, toda a devoção, toda a espera. Sinto muito, disse, sem saber o que mais poderia dizer. Não sinta. Foi consensual. Cecília estudou seu rosto com interesse. Ele nunca deixou de procurar por você, sabia? Contratou detetives particulares. Monitorou universidades achando que tentaria estudar. Quando finalmente a encontrou, há 2 anos, decidiu respeitar sua escolha de afastamento. Apenas garantiu que você recebesse o que havia prometido. Annelise sentiu a garganta apertar. E o que aconteceu com ele? Acidente no helicóptero da empresa. Estavam sobrevoando uma área de mata fechada quando o motor falhou. O piloto conseguiu um pouso de emergência, mas Heitor bateu a cabeça. A cirurgia correu bem, mas há risco de sequelas neurológicas. Cecília suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de exaustão. Que ironia, não? Agora é ele quem pode não acordar. Annelise verificou os sinais vitais de Heitor mecanicamente, tentando processar todas as informações. Por que foi transferido para cá? Há hospitais melhores em São Paulo, no Rio. Ele mora aqui agora, em Uberlândia. Mudou-se há quase 1 ano, logo após nosso divórcio. Cecília sorriu ao ver o choque no rosto de Annelise. Ele nunca lhe disse, se não é, que estava aqui, tão perto? Não, nunca soube. Típico dele, sempre protegendo os outros de si mesmo. Cecília aproximou-se da cama, olhando para o ex-marido com uma mistura de carinho e resignação. Quando acordei do coma, tudo estava diferente. Eu estava diferente. Heitor estava diferente. O acidente mudou nossas perspectivas, nossas prioridades. E então havia você. Eu? Ele me contou tudo. Sobre como a encontrou, sobre o acordo inicial, sobre como você cuidou da casa, de mim, dele. Seus olhos encontraram os de Annelise. No início, senti ciúmes, raiva, mas com o tempo, entendi. Você o salvou quando eu não podia. Deu a ele uma razão para continuar quando tudo o que queria era desistir. Nunca houve nada físico entre nós. Apressou-se Annelise em esclarecer. Cecília riu suavemente.
Eu sei. Ele me disse. Também disse que se apaixonou por você mesmo assim. Ou talvez por isso mesmo. As palavras pairaram no ar entre elas, carregadas de significado. Annelise olhou para Heitor, inconsciente na cama. O homem que a salvara da miséria, que a tratara com respeito quando tudo sugeria o contrário, que lhe dera meios para construir uma vida nova. Não foi por isso que nos separamos, continuou Cecília, como se lesse seus pensamentos. Foi porque ambos percebemos que o acidente havia encerrado um capítulo de nossas vidas, que permanecer juntos por obrigação ou culpa seria injusto com ambos. E agora? Está aqui como amiga, sócio minoritário da empresa, e a única família que ele tem. Cecília tocou brevemente o braço de Annelise. Vou buscar um café. Ficarei fora por meia hora. Talvez você queira conversar com ele. Dizem que pacientes inconscientes podem ouvir. Quando Cecília saiu, Annelise ficou sozinha com Heitor pela primeira vez em 3 anos. Aproximou-se da cama, observando seu rosto. Mesmo inconsciente, mantinha aquela expressão de intensidade contida que sempre o caracterizara. Olá, Sr. Mendes, murmurou, ajustando o travesseiro com cuidado profissional. Parece que nossos papéis se inverteram, não é? Verificou os monitores, os curativos, o soro, tudo como deveria estar. Então, sentou-se na cadeira ao lado da cama. Por que veio para Uberlândia? Por que não me disse que estava aqui? Suspirou, sabendo que não obteria respostas. Teria feito diferença, não sei. Talvez fosse melhor assim. Você seguindo seu caminho, eu o meu. Ficou em silêncio por alguns momentos, apenas o bip dos monitores preenchendo o ar. Devo agradecer pelo dinheiro. Mudou minha vida. Estou quase formada em enfermagem. Tenho um apartamento próprio, amigos, uma vida que nunca sonhei ser possível. Hesitou. Então acrescentou. Mas sabe o que mais importa? Aprendi meu valor. Aprendi que mereço respeito, dignidade. Você me ensinou isso, da maneira mais improvável possível. Tomada por um impulso, segurou a mão dele. Era quente, familiar mesmo após tanto tempo. Você precisa acordar, Heitor. Há tanto ainda para viver. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina. Annelise solicitou formalmente ser designada como enfermeira responsável pelo caso de Heitor, e seu supervisor, impressionado com seu histórico profissional, concordou. Cecília retornou a São Paulo, onde administrava uma fundação educacional, mas ligava diariamente para atualizações. Annelise cuidava de Heitor com a mesma dedicação que dedicava a todos os pacientes, mas com um conhecimento íntimo que nenhum outro profissional poderia ter. Sabia exatamente como posicionar o travesseiro para seu conforto, como seus olhos se contraíam levemente quando sentia dor, mesmo inconsciente, como sua respiração mudava sutilmente quando se sentia agitado. Em suas horas de folga, sentava-se ao lado dele e lia em voz alta os livros que sabia que ele apreciava. Falava sobre o clima, sobre as pequenas notícias da cidade, sobre o progresso de seus estudos. Não sabia se ele podia ouvi-la, mas sentia que, de alguma forma, sua voz o alcançava. Uma semana após o acidente, os médicos começaram a reduzir a sedação. Conforme os medicamentos diminuíam, Heitor mostrava sinais crescentes de consciência, movimentos oculares, respostas a estímulos, tentativas de respirar por conta própria. Na noite do 10º dia, Annelise estava sozinha com ele, verificando os monitores, quando notou uma mudança. Seus olhos moviam-se rapidamente sob as pálpebras, como se sonhasse. Sua respiração acelerou levemente. Heitor, chamou suavemente, esquecendo a formalidade profissional. Pode me ouvir? Por um longo momento, nada aconteceu. Então, lentamente, seus olhos se abriram. Desfocados a princípio, depois, gradualmente ganhando clareza. Pousaram nela. Confusos, depois com um lampejo de reconhecimento. Anne-Lise. Sua voz era rouca, quase inaudível. Sim, sou eu. Ela sorriu, lágrimas nos olhos, enquanto verificava seus sinais vitais com eficiência profissional. Bem-vindo de volta. Ele tentou falar novamente, mas sua garganta, ressecada pela intubação anterior,
Não cooperou. Annelise ofereceu-lhe água com um canudo, apoiando sua cabeça gentilmente. Não force. Descanse. Estou aqui. Os olhos dele nunca deixaram seu rosto, como se temesse que ela desaparecesse se piscasse. Havia tantas perguntas naquele olhar, tantas palavras não ditas. Temos tempo, assegurou ela. Muito tempo. Na manhã seguinte, quando retornou ao hospital, após algumas horas de descanso em casa, encontrou Heitor sentado na cama, conversando com o neurologista. Estava pálido e visivelmente exausto, mas consciente e alerta. Senhor Mendes apresenta excelente recuperação, informou o médico a Annelise. Responde bem a todos os estímulos. Memória intacta, funções cognitivas preservadas. Se continuar assim, poderá ter alta em alguns dias, embora com acompanhamento domiciliar. Quando o médico saiu, Annelise aproximou-se da cama, mantendo a postura profissional. Como se sente esta manhã? Como se um helicóptero tivesse caído sobre minha cabeça, respondeu ele, um lampejo do antigo humor em seus olhos cansados. Tecnicamente, foi você quem caiu sobre o helicóptero. Ele sorriu brevemente, depois ficou sério. Por que está aqui? Annelise, sou a enfermeira designada para seu caso. Não. Por que está em Uberlândia? Por que se tornou enfermeira? Ela ajustou o soro, evitando seu olhar. Uberlândia parecia um bom lugar para recomeçar. Quanto à enfermagem, digamos que tive inspiração. Cecília me disse que você cuidou de mim, que pediu especificamente para ser designada ao meu caso. Annelise finalmente encontrou seus olhos. Você faria o mesmo por mim. Um silêncio carregado de significado pairou entre eles, até que Heitor falou novamente. Por que partiu daquela forma? Sem se despedir? A pergunta a pegou desprevenida. Esperava que ele mencionasse seu reencontro, o tempo perdido, não sua partida de 3 anos atrás. Porque era o certo a fazer. Cecília estava acordando. Você precisava se concentrar nela, não em complicações. Complicações? A voz dele tinha um traço de amargura. Era assim que se via? Era o que eu era, Heitor. Uma complicação em uma situação já impossível. Annelise verificou o curativo em sua cabeça, mudando deliberadamente de assunto. Preciso trocar isso. Pode doer um pouco. Ele segurou seu pulso, impedindo-a de se afastar. Mudei-me para Uberlândia por sua causa. A confissão a deixou sem ar. O quê? Depois que Cecília e eu nos divorciamos, não tinha razão para ficar em São Paulo. Poderia ter ido para qualquer lugar. Nova York, Londres, Tóquio. Escolhi Uberlândia porque sabia que você estava aqui. Como me encontrou? Tenho recursos, Annelise. Não foi difícil. O difícil foi respeitar sua escolha de distância, não aparecer na sua porta, não interferir na vida que havia construído. Seus dedos acariciaram suavemente a pele do pulso dela. Comprei uma casa a 10 quarteirões do seu apartamento. Passei por você 3 vezes na rua. Uma vez, quase entrei na cafeteria onde você tomava café da manhã todos os domingos. Annelise sentiu o coração acelerar. A ideia de que ele estivera tão próximo, observando-a de longe, era simultaneamente perturbadora e comovente. Por quê? Perguntou, a voz quase um sussurro. Porque queria estar perto, mesmo que à distância. Porque esperava que um dia, por acaso, nos encontrássemos, que talvez, com o tempo certo, com as circunstâncias certas. Ele soltou seu pulso, recostando-se nos travesseiros, subitamente exausto. Não importa agora. Você fez sua escolha, e eu a respeitei. Ainda respeito. Heitor. Está tudo bem, Annelise. Não precisa explicar. Não me deve nada. Ao contrário. Fechou os olhos. Acho que preciso descansar agora. Annelise concluiu os cuidados em silêncio, a mente turbilhonando com revelações. Quando terminou, Heitor já havia adormecido, a respiração profunda e regular. Permitiu-se observá-lo por um momento, notando as marcas que o tempo e as provações haviam deixado em seu rosto. Parecia simultaneamente mais velho e mais jovem, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros, mas levando consigo algo vital. Nos dias que se seguiram, Heitor recuperou-se com surpreendente rapidez. O neurologista,
Atribuía isso à sua excelente condição física prévia e à determinação característica. Annelise sabia que havia mais, uma vontade de viver que não existia quando o conhecera, uma nova perspectiva nascida das provações que enfrentara. Conversavam durante os procedimentos médicos, sobre assuntos seguros, o progresso de seus estudos, a cidade, livros que haviam lido, nunca sobre o passado compartilhado, nunca sobre sentimentos. Era como se ambos tivessem estabelecido um acordo tácito, de manter a relação estritamente profissional. Na véspera da alta hospitalar, Annelise entrou no quarto com os papéis finais e encontrou Heitor vestido em roupas normais pela primeira vez desde o acidente. Calça social escura, camisa branca de botões. De pé junto à janela, observando a cidade lá fora, parecia ter recuperado a postura imponente que o caracterizava quando o conhecera. "Pronto para ir para casa?" perguntou ela, mantendo o tom leve. Ele se virou para encará-la. "Não sei se ainda posso chamar aquele lugar de casa. Mal tive tempo de me estabelecer antes do acidente." "Bem, a boa notícia é que você tem um acompanhamento domiciliar de enfermagem aprovado pelo plano de saúde. 3 horas diárias por 2 semanas. E quem será minha enfermeira?" Annelise verificou a prancheta. Marina Silveira, excelente profissional, especialista em reabilitação neurológica. "Não pode ser você?" A pergunta direta a fez erguer os olhos. "Não seria apropriado. Por causa do nosso passado. Por isso, e porque tenho outros pacientes, responsabilidades no hospital. Minha vida seguiu em frente, Heitor." Ele assentiu lentamente. "É claro. Perdoe-me." Annelise sentiu uma pontada de remorso pela frieza de suas palavras. "Isso não significa que não me importo com sua recuperação, apenas." "Entendo perfeitamente." Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. "Alguma recomendação especial para minha recuperação, enfermeira Carvalho?" O uso de seu sobrenome, tão formal, tão distante, doeu mais do que deveria. Repouso, alimentação balanceada, exercícios leves conforme orientação do fisioterapeuta, evitar estresse e... Hesitou. Depois acrescentou com um toque de seu antigo humor: "discussões com pilotos de helicóptero." Isso arrancou um sorriso genuíno dele. "Farei o possível." Quando o assistente administrativo veio buscar os documentos finais, Annelise preparou-se para despedir-se formalmente. Estendeu a mão, o gesto deliberadamente profissional. "Foi um prazer cuidar do Sr. e Sr. Mendes. Desejo uma recuperação plena." Ele segurou sua mão, mas em vez de apertá-la, virou-a para cima e depositou um beijo suave em seu pulso, exatamente onde a veia pulsava. "O prazer foi todo meu." Annelise dos Anzóis Curvos. O antigo apelido, agora transformado em algo íntimo, quase carinhoso, fez seu coração saltar. Quando ele soltou sua mão, sentia-se tonta, como se o ar no quarto tivesse rarefeito subitamente. "Adeus, Heitor", conseguiu dizer, dirigindo-se à porta. "Até logo, Annelise", respondeu ele, e havia certeza em sua voz. As semanas que se seguiram foram um exercício de autodisciplina para Annelise. Mergulhou no trabalho e nos estudos, tentando não pensar em Heitor, em sua casa a apenas 10 quarteirões da sua, em sua promessa velada de "até logo". Conversou com Marina, a enfermeira designada para seus cuidados domiciliares, que relatava progressos constantes em sua recuperação física. 1 mês após a alta hospitalar, estava saindo da faculdade quando viu um carro preto familiar parado no meio-fio. O motorista abriu a porta e Heitor emergiu, sem o curativo na cabeça, mas com uma cicatriz ainda visível próxima à têmpora. "O que está fazendo aqui?" perguntou, consciente dos olhares curiosos dos colegas estudantes. Precisava vê-la. Ele parecia nervoso, algo raro em sua personalidade habitualmente controlada. "Posso levá-la para casa?" Annelise hesitou, então assentiu silenciosamente. No interior luxuoso do carro, sentiu-se transportada de volta ao primeiro dia, quando um motorista silencioso a levara para a Vale das Vertentes e um destino inesperado. "Como está se sentindo?" perguntou, quebrando o silêncio tenso. "Fisicamente, quase recuperado.
O neurologista diz que não haverá sequelas permanentes. Que bom. Mais silêncio. Quando o carro parou em frente ao seu prédio, Annelise preparava-se para despedir-se quando Heitor falou: "Não vou mais ficar em Uberlândia." A declaração a pegou desprevenida. "O quê?" "Vendi a casa. Estou voltando para São Paulo na próxima semana. A empresa precisa de mim." E Cecília pediu ajuda com a fundação educacional dela. Annelise sentiu uma onda de decepção irracional. "Entendo. É uma decisão sábia. Talvez." Ele a estudou intensamente. A menos que haja uma razão para ficar. O significado por trás de suas palavras era claro. Estava dando a ela uma chance de impedi-lo, de pedir que ficasse, de abrir a porta para algo mais. "Sua vida é lá", disse ela, finalmente. "Sua empresa, seus contatos. Faz sentido voltar." Algo em seus olhos escureceu. "É isso, então?" "É o melhor para todos." "Para todos?" Ele riu sem humor. "Ou apenas para você, Annelise? Porque está com medo do que poderia acontecer se eu ficasse? Do que poderíamos ser um para o outro, sem o passado nos assombrando?" Sua franqueza a desarmou. Talvez eu esteja com medo. Nossa história começou de uma forma tão distorcida, há tanta bagagem, tantos fantasmas. E se pudéssemos começar de novo? Aproximou-se, não a tocando, mas próximo o suficiente para que sentisse seu calor. Sem acordos obscuros, sem mentiras, sem culpa. Apenas um homem e uma mulher que se encontram por acaso em uma cidade qualquer. As pessoas não podem simplesmente apagar o passado, Heitor. Não estou falando em apagar. Estou falando em construir algo novo sobre ele. Algo nosso, não imposto por circunstâncias desesperadas. As palavras dele a tocaram mais profundamente do que esperava. Não era apenas a oferta de um novo começo, mas o reconhecimento de tudo que haviam superado, individualmente e juntos. "Preciso de tempo", disse finalmente, "para pensar." Ele assentiu, compreensivo. "Partirei no domingo. Meu voo sai às 11 da manhã." Enquanto assistia o carro afastar-se, Annelise sentiu-se dividida como nunca antes. Uma parte dela queria correr atrás dele, dizer-lhe para ficar, dar uma chance ao que poderia existir entre eles. Outra parte temia repetir os erros do passado, entrar em um relacionamento marcado por poder desigual e expectativas distorcidas. Durante 2 dias, mal conseguiu comer ou dormir. Relembrava cada momento na mansão, os jantares silenciosos, as conversas gradualmente mais profundas, o beijo contido, a descoberta sobre Cecília. Lembrava-se da dor ao partir, da solidão dos primeiros meses em Uberlândia, do vazio que nunca fora completamente preenchido. Na manhã de domingo, tomou sua decisão. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um vestido simples, mas elegante, que comprara com o primeiro salário da clínica. Penteou os cabelos, que deixara crescer nos últimos anos, agora caindo em ondas até o meio das costas. Aplicou uma maquiagem leve, apenas o suficiente para realçar seus olhos, que haviam perdido o olhar assustado de outros tempos. Pegou um táxi até o aeroporto, o coração batendo violentamente contra as costelas. Estava tão nervosa que quase esqueceu de pagar o motorista. No terminal de embarque, procurou o voo para São Paulo, verificando os painéis ansiosamente. Não o viu de imediato. Havia muitas pessoas, vozes, anúncios pelo sistema de som. Então, no momento em que começava a duvidar de sua decisão, avistou-o próximo ao portão de embarque. Estava de costas para ela, mas reconheceria aquela postura em qualquer lugar. Ombros largos, costas retas, cabeça levemente inclinada como se carregasse o peso do mundo. Usava um terno escuro impecável, semelhante ao que vestia no dia em que se conheceram. "Heitor", chamou, a voz quase perdida no burburinho do aeroporto. Ele se virou e o reconhecimento em seus olhos, a esperança súbita que iluminou seu rosto, apagou qualquer dúvida que ainda persistisse. Annelise aproximou-se, parando a um passo de distância. "Não vai para São Paulo." Não era uma pergunta, mas uma afirmação. "Não?" Um sorriso começou a formar-se em seus lábios. "Não." Annelise respirou fundo, reunindo coragem. "Vai ficar aqui, comigo. Vamos começar de novo,
do jeito certo desta vez. Ele largou a maleta, reduzindo a distância entre eles. Tem certeza? É isso que realmente quer? Nunca tive tanta certeza em toda a minha vida. Quando os lábios dele encontraram os seus, o beijo não tinha nada da hesitação do passado. Era firme, decidido, uma promessa e um novo começo. Annelise enlaçou seu pescoço, aprofundando o contato, sentindo-se finalmente completa após anos de fragmentação. Ao se afastarem, ofegantes, Heitor manteve as mãos em sua cintura, como se temesse que ela pudesse desaparecer. E agora? Agora? Annelise sorriu, sentindo-se mais leve do que jamais se sentira. Agora voltamos para casa. Nossa casa. Qual delas? Qualquer uma. Todas. Não importa o lugar. Importa que estaremos juntos. Saíram do aeroporto de mãos dadas, deixando para trás não apenas um voo não utilizado, mas toda uma história de desencontros, dor e separação. À frente, estava um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado quando se encontraram pela primeira vez. Ele, um homem quebrado pela culpa. Ela, uma mulher desesperada pela sobrevivência. O que começara como um acordo obscuro havia se transformado em algo luminoso. O que nascera da necessidade agora florescia na escolha. O que fora construído sobre dor agora se sustentava em amor. E enquanto o táxi os levava de volta à cidade, Annelise olhou para suas mãos entrelaçadas e soube, com certeza absoluta, que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não em Águas Secas, não na mansão de Vale das Vertentes, não no pequeno apartamento em Uberlândia, mas ao lado do homem que, contra todas as probabilidades, a amara exatamente como era. Annelise dos anzóis curvos, que agora segurava o futuro em suas próprias mãos.